Eu vou gravar essa aula, tá? Porque tem gente que vai perder o início. Então, hoje a gente vai começar com manutenção preventiva e essencial de computadores, tá? Eu mandei material pra vocês que eu vou utilizar agora em aula. Eu mandei lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Depois eu envio o link do vídeo, se vocês quiserem, que eu vou gravar e passar pro YouTube. Então, em hardware, a gente vai conhecer nos primeiros capítulos 1 e 2 sobre as peças de computador. Eu deveria ter feito um slide sobre, mas eu acabei esquecendo. Mas eu vou colocar aqui porque é bem importante vocês saberem isso, tá? Porque nem todo mundo sabe. Professora, não seria os 3 primeiros capítulos? Isso, capítulo 1, 2 e 3. Ah, tá. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Então a gente tem hardware e software. Vocês sabem a diferença entre os dois? Quem souber pode falar. Ninguém? O hardware é a parte física e o software é a parte do sistema, a parte lógica, né, do computador. Isso mesmo. Tá? Então isso aqui é muito importante a gente saber a diferença entre os dois. Hardware é a parte física, são as peças do computador, e software é a parte lógica, que são os programas. Tá? Isso aqui é muito importante. Depois eu vou mandar pra vocês no WhatsApp. Então, continuando aqui. Então, a primeira peça que a gente vai ver vai ser a placa-mãe, tá? Então, a placa-mãe ela vai servir para conectar todas as partes de um computador, tá? Todos os componentes vão estar conectados aqui na placa-mãe. Então, placa de vídeo, memória RAM, teclado, mouse, vai ser inseridos aqui na placa-mãe, tá bom? Vão ser conectados aqui. A gente vai ver um pouco sobre os componentes de uma placa. Então, a gente vai ver aqui sobre o socket, né? Então, o socket é essa pecinha aqui. O socket ele vai abrigar o processador, tá bom? Então, o processador ele vai dentro. O processador ele vai aqui dentro, tá? E o processador e o socket eles têm que ser compatíveis, tá? Então, por exemplo, se o processador ele é i3, o socket ele também tem que ser i3, tá? Porque senão ele não vai encaixar, ele não vai entrar o processador aqui. Eu vou pegar uma outra foto para vocês conseguirem visualizar melhor. Ó, isso daqui é um socket. Isso daqui é um socket, essa pecinha aqui. E aqui dentro vai ser inserido o processador, que é essa peça aqui, ó. Isso daqui é o processador, tá? Isso daqui é o processador. Achei que a imagem ia melhorar, mas não melhorou não. Ó, esse daqui é o processador, tá? Então esse daqui vai ser, esse processador, ele vai ser encaixado nessa pecinha aqui que se chama socket. O socket, ele vai enviar energia pro processador funcionar, tá? Então um depende do outro. Então a placa-mãe, o socket. E a gente tem aqui o chipset, tá? Então, o nome se refere a um conjunto de circuitos integrados que são responsáveis por fazer com que todos os componentes do computador, desde o HD até o processador, possam trocar informações e assim realizar as tarefas que exigimos deles, tá?
Então, os chipset, eles são ele é um conjunto de circuitos, e esses circuitos e esse conjunto de circuitos, ele vai possibilitar a troca de informações entre os componentes do computador, tá? E o chipset, gente, ele é dividido em duas pontes. A gente tem a ponte norte e a ponte sul. Então, a ponte norte, ela fica responsável por controlar todos os componentes rápidos do computador. Então, a gente tem aqui o processador, a placa de vídeo, a memória RAM, tá? Então, esses componentes aqui, eles são considerados rápidos. Então, eles pertencem à ponte norte. A gente tem aqui a ponte sul, que ela vai ficar responsável por componentes lentos do computador. Então, o teclado e o mouse, o disco rígido também. Então, vou dar uma dica para vocês aqui. As peças que tiverem cabo, as peças que tem cabo e é conectado na placa-mãe, ela é ponte sul. Tudo que é cabo é ponte sul. Agora, se não tiver cabo e é inserido direto na placa-mãe, é ponte norte, tá bom? Se não tem cabo, é ponte norte. Se tem cabo, é ponte sul. Se tem cabo, ele é considerado componente lento, tá bom? Estão conseguindo entender aí, gente? Alguma dúvida? Estão conseguindo me ouvir? Professora, Oi. o disco rígido, que é o HD. Hã? O disco rígido, Isso. Disco rígido. Oi. ele é da ponte sul, né? Ele é da ponte sul, tá? Porque é um cabo conectado nele. Ah, sim, entendi. Bom, não tem como eu fazer isso. Eu ia mostrar aqui a peça. Eu vou ter que ligar o meu celular pra mostrar. Peraí que eu vou tentar. Eu vou... Vocês estão vendo minha tela, gente? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, prof. Tá bom. Eu vou... Tô achando aqui o disco rígido. É porque tá uma bagunça aqui. Só um instantinho. Porque eu acho que assim vocês vão entender melhor. Placa-mãe. Achei o disco rígido, agora falta eu pegar o cabo dele. Essa aula é bem melhor fazer presencial, gente. Fazer assim é horrível. Peraí.
Ó, agora tá melhor. Aqui é o disco rígido, é o HD, tá bom? Ele pode ser chamado tanto de disco rígido ou HD. Eu tenho aqui. Esse daqui, ele tá aberto, tá bom? Esse daqui, ele já tá fechado, ó. Esse cabo aqui, ele se chama SATA, tá? Esse cabo, ele é conectado aqui no HD, só um instantinho. Aqui, ó, conectado no HD. Aí agora eu tenho a outra entrada, o outro conector. Eu vou colocar aqui na minha placa, ó a placa aqui. Então aqui, como eu sei a entrada é de vermelho, ó. Aqui no cantinho, isso daqui é a entrada do SATA. Vocês vão ver melhor em outros slides que eu vou passar. Aí eu conectei. Certo, aqui, ó. O HD, ele é conectado na placa-mãe. Ele é a cabo. É ponte norte ou é ponte sul? Pode chutar, gente. O que vocês acham? Ponte norte ou ponte sul? Ponto sul? Ponte sul, tá? Porque ele é a cabo. Ele é conectado a cabo, então ele é ponte sul. Porque ele é componente lento, considerado. Tá? O que é a cabo, gente, ele acaba sendo lento, porque até transferir os dados demora um pouco. Eu vou pegar aqui a memória. Vou pegar aqui. A memória eu acho que não vou conseguir conectar. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos imaginar aqui que entrou. Não foi, mas que não é compatível. Aí, ó, eu peguei essa placa de rede aqui. Ó, essa placa, ela é conectada direto aqui na placa-mãe. Se ela é conectada direto na placa-mãe, ela não tem nenhum cabo, né? Vocês estão vendo. Vem direto na placa-mãe. Então, é ponte norte ou ponte sul? Eu acho que é o ponto norte. Ponte norte, tá? Porque é conectado direto na placa-mãe, não precisa de cabo, tá? Então fica aí a dica para vocês conseguirem identificar. Outra coisa legal aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, é o socket, ó. Eu tinha comentado. Então eu abro aqui, ó. Opa, abrindo o lado errado. Mas... Ó, então esse daqui, ó, é o socket, tá? Então aqui dentro vai o processador, tá? Que eu tinha comentado com vocês. Estão conseguindo entender aí? Sim. Então, voltando aqui, gente. Qualquer coisa eu vou lá e mostro de novo. Então, vamos lá. Então, a gente tem um onboard, tá? Que seria os componentes que já vêm instalados, né? Que já vêm junto, são dispositivos que já vêm junto com a placa-mãe, tá? Então, quando eles já vêm junto com a placa-mãe, eles acabam custando mais barato, tá? Agora, se a pessoa compra um computador e ela quer melhorar a qualidade do computador, ela vai comprar uma placa de vídeo, por exemplo. Ou então, ela compra mais memória RAM, tá? Então, acaba saindo caro, comprando por peças, né? Então, quando vocês já compram um computador com componentes on-board, ele acaba saindo mais barato. A gente tem aqui os slots, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei a placa de vídeo no slot, né? Que são essas ranhuras aqui, pode chamar de fenda também, encaixe, conector ou até mesmo espaço, tá? A gente tem o slot de memória.
né? Então, aqui eu tenho 4 slots de memória. Aqui eu vou conectar, gente, a memória RAM. Eu já vou explicar o que é a memória RAM. Tá? Então, eu consigo colocar aqui 4 memória RAM. Aqui é a conexão com o HD, né? Como eu falei pra vocês. É o cabo vermelhinho lá que se chama SATA. Então, aqui eu consigo conectar o meu HD. O HD ele pode também ser chamado de disco rígido. Ó. Então, os slots usados para a conexão entre a placa-mãe e HD, drives de CD ou DVD, são os famosos IDE SATA SATA 2. IDE não é mais utilizado, tá? Então, é SATA ou SATA 2. Então, aqui vocês conseguem até identificar pelos nomes, tá bom? Então, na placa-mãe, eles vão aparecer esses plugs aqui de vermelho. Alguma dúvida, gente? Estão conseguindo entender? Eu tô muito rápida. Tá bem, professor, eu entendi. Por enquanto. Tá bom. Então a gente tem aqui a BIOS e a bateria, tá bom? Então aqui é a bateria. E aqui é o BIOS. Um não vive sem o outro, tá? Então se a bateria ela for retirada, a BIOS é formatada. Então, aqui ó, fala sobre a bateria. A bateria ela é responsável por manter o chip do BIOS configurado, tá? O que também significa manter as informações da data e hora do sistema. E também o qual é responsável pelo controle básico do hardware, tá bom? Então, tirar a bateria vai ter uma formatação aí no BIOS. E no BIOS a gente consegue mexer nas configurações básicas das peças do computador, como eu falei para vocês, o hardware. Consegue mexer nas informações do sistema também, tá? E como eu falei, um não vive sem o outro, então se um for retirado, o outro não funciona. E é no BIOS que se localiza o software de configuração, onde você configura os dispositivos da placa-mãe, tá? Então, por exemplo, eu não quero que vocês escutem música no fone de ouvido na sala de aula. Então, o que eu posso fazer? Eu vou lá no BIOS e desativo a entrada para escutar, desativo a entrada de fone de ouvido. Então, vocês não vão conseguir escutar nenhuma música, vocês não vão conseguir escutar nada do fone de ouvido, tá? Então, isso é possível fazer no BIOS, tá? Então, é muito importante ter os dois aí. Prof, Oi. e como se configura esse BIOS? Vocês vão ver nos outros capítulos, tá? Ah, tá. Oi, Samuel, boa noite. Oi, boa noite. Tô feliz de ver você aqui na aula. Eu gravei o comecinho da aula, tá bom? E Tá bom. vou mandar o link depois. Você assiste o comecinho só pra você pegar o esqueminha, tá? Não, beleza, tá bom. Então aqui a gente tem as portas de entrada, tá bom? Então essa daqui se chama PS/2 e essa daqui se chama a USB. As portas PS2, gente, dá para conectar o mouse e o teclado aqui. Então, eles servem para a conexão do mouse e do teclado no computador. A maior vantagem de utilizar mouse e teclados com esse tipo de entrada é que assim ficam liberadas mais portas USB em seu computador, tá bom? Então, quando vocês forem na loja comprar mouse e teclado, compre com essa entrada, tá bom? Porque assim fica as portas USB do computador de vocês ficam mais liberadas, tá bom? Então é bem interessante estar comprando nesse padrão aqui. E na entrada USB tem diversos dispositivos hoje em dia no mercado que usa essa entrada. Então é uma entrada, é a porta de entrada mais versátil, tá? Professora, uma Oi. pergunta idiota, mas tudo bem. No computador e notebook são as mesmas coisas que compõem no computador ou são peças diferentes? São as mesmas peças, só que o tamanho diminui, Tá. tá? São menores.
A gente tem aqui a CPU, né? Ou então processador. Eu chamo mais de processador. Essa peça aqui bonitinha, essa gracinha. Então, o processador, ele é o principal item de hardware, né? Lembrando que hardware é a parte física, né? São as peças. Então, ele é o principal item de hardware do computador, que também é conhecido como processador. A CPU é responsável por calcular e realizar tarefas determinadas pelo usuário e é considerado o cérebro do computador. Então, vamos pensar o seguinte: se eu canto, se eu danço, se eu falo, se eu ando, é por causa do meu cérebro. O meu cérebro, ele vai enviar as informações para os meus braços, para minhas pernas, para eu poder conseguir andar, conseguir me mexer, tá bom? Então, a mesma coisa é a CPU. A CPU, ela é considerada o cérebro do computador. Ela que vai enviar as informações para o restante dos componentes, para que eles possam trabalhar, tá? Para que eles possam fazer o que o usuário está exigindo. No mercado de trabalho tem diversos tipos de processadores. A gente tem de 32 e 64 bits. E lembrando, gente, que a CPU, o processador, ele é ligado à placa-mãe por meio de um soquete, tá? Então, lembrando que a CPU, ela fica dentro do soquete. E o soquete, ele vai permitir que o processador receba energia, tá bom? Então, lembrando que a CPU, ele fica dentro do soquete. E esse soquete, ele vai enviar energia para o processador. Até aqui, ok? Por enquanto, ok. Tá bom. Toda hora, eu sou chata, gente. Toda hora eu vou ficar perguntando porque é muita informação, tá? Então é normal ser bem chata ficar perguntando toda hora. Clock speed. Gente, o importante aqui que saber disso é que o clock speed é a velocidade do processador. A velocidade do processador é em gigahertz, tá bom? Então eu tenho um exemplo aqui, ó. CPU, você já sabe que é processador. Então ele é Intel Pentium, aí tem a geração dele. Aí tá aqui 2.13 GHz, ou seja, 2.13 é a medida dele, tá? A velocidade dele, quer dizer. Então aqui na configuração tá falando que o máximo de velocidade dele é 2.13 GHz. Socket tem 1. Core, vocês já vão ver, então de core aqui tem 2. E a velocidade que estava sendo utilizada nessa configuração aqui era de 20%, ou seja, 1.47 GHz, tá? Então isso daqui é uma das coisas mais importantes sobre o processador, tá? Gigahertz, quando vocês virem isso daqui, verem, né, quer dizer, vocês vão saber que é gigahertz, que é a velocidade do processador. Então, o núcleo, gente, né, vamos imaginar aqui, a gente tem o processador, a gente tem o núcleo, a gente pode chamar de cérebro. Opa, tá bem feio aqui, me desculpem. A gente pode chamar de cérebro. Então, esse processador aqui, ele tem 2 núcleos, ó, 2 cérebros, certo? Vai se chamar dual core. São 2 cérebros, tá? A gente tem o single core, que é 1. Dual core, como eu falei, são 2. A gente tem o quad core, que são 4. E a gente tem o octa core, que é de 8. Então, cada core é um núcleo, ou cérebro, tá? E quanto mais unidades tiver, mais o processador vai gerenciar as instruções ao mesmo tempo, tá bom? Então, mais rápido vai ser o processamento do computador. Vou dar um exemplo aqui, vida real, tá? Triste, mas é realidade que acontece comigo. Meu notebook, ele tem 500 gigabytes de memória, tá? Só que ele é dual core. Ele não aguenta, né? Eu tinha uns programas lá no computador, né? No notebook, quer dizer. E eu tentei colocar o Photoshop e eu não consegui. Ele não ficou rodando muito bem, tá? Ele ficou travando toda hora. Por causa do processador. O processador era dual core
Então ele não conseguiu gerenciar tão bem assim o Photoshop, tá? Agora, se ele fosse um quad-core aí, ele ia processar o Photoshop bem melhor, tá bom? Então, vocês já sabem aí que na hora de fazer uma compra de um notebook ou computador, quanto mais núcleos ou core ele tiver, melhor ainda. É claro que vai ser mais caro, mas é bem melhor. Compensa bastante, tá? Prof, Oi. prof, no meu caso aqui, que eu ganho de presente, é quad-core, 4 GB de memória e 64 GB de armazenamento. Não entendi, fala de novo, desculpa. É quad-core, 4 Quad-core. GB de memória, É. 64 GB de armazenamento e mais 64 GB de load, que não significa isso. Seria 64 bits? Isso, Então, quad-core. O seu é quad-core, né? sim, quad-core. Isso é bom. Ele tem aí 4 núcleos no processador dele. Ele vai conseguir processar mais informações ao mesmo tempo. Diferente do meu, que é dual core, tá? Ele é mais rápido. Entendi. Obrigado, prof. Então a gente tem o cache, tá? O cache ele é um depósito de informações, tá bom? Por exemplo, se vocês têm costume de entrar todo dia, vamos supor, no PowerPoint, vai ficar armazenado no cache que vocês entram no PowerPoint todo dia. Aí, toda vez que vocês forem entrar no PowerPoint, o cache, ele vai ajudar o computador, né, quer dizer, o sistema operacional a abrir o PowerPoint com mais rapidez, tá bom? É a mesma coisa quando vocês vão entrar em um site, vocês entram em um site com frequência, e aí quando vocês tentam acessar o site novamente, o cache, ele vai liberar esse site com mais rapidez, tá? Para que vocês consigam acessar. É só questão de praticidade mesmo, tá? Lembrando que o cache é uma memória temporária, então é sempre importante estar limpando, eliminando as informações para que outras informações sejam salvas, tá? Oi, Estela, boa noite. Eu gravei o comecinho da aula e depois eu mando no grupo, tá? Então vamos lá. Então aqui eu acabei o primeiro capítulo. Alguém tem dúvida? Por enquanto, não. Tá bom. Os que entraram agora, gente, não se preocupa que eu vou passar o vídeo. É curtinho, tem em torno de 15 Pode minutos falar. por aí. Então aqui foi o primeiro capítulo. Tem mais 2, gente. Eu prometo pra vocês que eles são curtinhos, tá? Não se preocupem. Não queiram me matar. Então aqui. Oi, Posso tirar uma dúvida rapidinho? pode? Sobre a CPU. Você disse que ela tem socket, certo? Socket, isso, socket. Ela é fixada por meio disso? Eu não entendi muito bem essa parte. A CPU e o socket. Isso. Tá. Eu acho melhor eu mostrar, porque assim fica mais fácil. Só um instantinho. Tranquilo. Eu mostrei pro pessoal da sala. Pronto. Certo. Deixa eu pegar aqui a memória RAM. Memória RAM não. Processador. Então esse daqui, ó, é o processador, tá? Lembrando que esse daqui é o cérebro do computador. É ele que vai enviar as informações para o restante da placa-mãe para que os componentes possam trabalhar, tá? Lembra do exemplo lá, que se a gente anda, é por causa do nosso cérebro. Nosso cérebro ele vai enviar informações para nossas pernas e a gente consegue andar. Mesma coisa esse daqui, é o processador. O socket que eu tava falando é essa pecinha aqui, ó.
Ó. Ele é como se fosse um guarda-roupa, tá? Então, o socket, isso daqui, ele vai enviar, ó, eu coloco o processador aqui dentro, eu fecho, tá? O socket, ele vai enviar energia para essa pecinha aqui trabalhar, tá bom? Então, o socket, ele abriga o processador, o socket, ele vai enviar energia para o processador, só fechar aqui, tá? E pronto, tá bom? Conseguiram entender aí? Alguma dúvida? Conseguiram entender, Samuel? Gente, não tenha vergonha, tá? Pode perguntar. Então, essa pecinha aqui é o socket e esse daqui é o processador. O processador vai dentro do socket, tá? E aí é só fechar aqui e o socket vai mandar energia pro processador funcionar. Ok? Ok. Eu achei que era soldado. Alguém falou? Desculpa, gente, o áudio do meu celular. Hã? Sobe as escadas, é a sala de frente com a escadaria. Vocês conseguiram entender? É porque o meu áudio estava desligado no celular e eu estava em outra sala. Consegui tirar sua dúvida, Samuel? Sim, eu achei que era por solda, entendeu? Não, não. Ah, tranquilo. Tá, eu vou abrir aqui o segundo capítulo. Então, aqui a gente vai ver sobre memórias, discos e armazenamento, tá? Então, a gente tem essa peça aqui, essa gracinha, é a memória RAM. A memória RAM é uma memória volátil, tá? Uma memória temporária. Nossa, minha letra tá ridícula. É um componente que está localizado dentro do computador e armazena informações, mas essas informações são armazenadas temporariamente, tá? Então, a memória RAM, ela vai permitir que o computador funcione com mais informações ao mesmo tempo. Então, vou dar uma dica aqui, quer dizer, vou sair aqui do PowerPoint, eu abro aqui minha página na internet, aí eu volto aqui no Meet, aí eu saio daqui de tudo, venho para a área de trabalho, aí eu venho aqui pro PowerPoint de novo. Quem tá fazendo isso, quem tá me ajudando a abrir um programa e outro, é a memória RAM, tá? Então, como aqui fala, a memória RAM, ela permite que o computador funcione com mais informações ao mesmo tempo. Então, se eu faço essa troca de programa, é por causa da memória RAM. Conseguiram entender até aí? Sim. Não se preocupe, gente, não é o vírus, tá? Então, aqui a gente tem o disco rígido. Então, ele pode ser chamado tanto de HD quanto disco rígido, tá? Lembrando que aqui ele é um disco, tá? Que ele vai ficar rodando. Por isso que esse nome de disco rígido. Gente, no disco rígido, a gente guarda programas, fotos, arquivos, jogos. O Windows é instalado no HD, tá bom? As informações, elas vão ser apagadas se o usuário quiser excluir, tá? Diferente da memória RAM. Eu vou tentar explicar aqui pra vocês. Como eu falei, programas, jogos, músicas, fotos. O Windows, ele fica instalado no HD, né? Então, ele fica instalado aqui no HD. Se eu desligar o meu computador e eu ligar meu computador de novo, o Windows ele vai continuar instalado lá na minha máquina? Sim. Sim, porque ele está instalado no disco rígido. Independente se eu desligo o computador ou não,
as informações elas vão ficar armazenadas no disco rígido, tá? Não vai perder as informações mesmo se o computador for desligado. Lembre-se do exemplo do Windows. Se eu ligar o meu computador de novo, o Windows ainda vai estar lá instalado? Se for sim, então é disco rígido, tá? Agora aqui, a memória RAM, o interessante, aqui fala aqui no finalzinho. No entanto, diferente da memória RAM, o HD ele vai conseguir manter os arquivos, o conteúdo, mesmo após o computador ser desligado. Ou seja, a memória RAM, gente, quando eu desligo o meu computador, eu perco as informações, tá? Volta a estaca zero. As informações elas são apagadas. Lembrando, a memória RAM ela é uma memória temporária, por isso que as informações são apagadas. E o disco rígido, a memória é indeterminada, tá bom? É de tempo indeterminado, tá? Então, imagina se o sistema operacional, o Windows, ele fosse instalado na memória RAM. Toda vez que vocês ligassem o computador, vocês iam ter que instalar o Windows para conseguir utilizar, tá? Isso se o Windows fosse instalado na memória RAM. Mas como o Windows é instalado no disco rígido, ele não é apagado. Se eu for numa festa e eu tirar um monte de fotos e eu passar essas fotos pro computador, aonde que essas fotos vão ficar salvas? No disco rígido ou na memória RAM? O que vocês acham? Pode chutar, gente, sem vergonha. Eu acho que na memória RAM. Por que você acha que seria na memória RAM? Posso falar? Pode. Pode falar primeiro, Luiz. Oi? Eu falei que o Luiz pode falar primeiro. Pode falar, Eu Luiz. acho que é na memória RAM. Perdão, Mike. Eu acho que é nos dois, porque se a foto for pro computador, a memória RAM vai estar ali para armazenar primeiramente e depois vai pro HD. A memória, pelo que eu saiba, a foto ela é armazenada direto aqui no disco rígido. Se eu abrir minha foto, que nem aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, captura de tela. Ó, eu tenho essas 3 fotos aqui. Essas 3 fotos aqui, gente, elas estão salvas no meu HD. Porque lembrando, os arquivos, todos os tipos de arquivos, os programas, eles ficam instalados no HD. Para que quando a gente liga o computador, essas fotos ainda estejam lá, por exemplo, tá bom? Imagina vocês ligarem o computador e vocês toda hora terem que instalar o mesmo programa, porque toda vez que desliga o computador, o programa ele desinstala, tá? Então, como a gente não faz isso, como a gente não precisa ficar instalando toda hora o mesmo computador, ele é instalado no HD, tá? Para que as informações fiquem salvas mesmo se o computador for ligado, mesmo se o computador for desligado. Agora, quando eu abro essa foto aqui, quem abriu aqui e está mantendo aberta essa foto é a memória RAM. Agora, se eu troco aqui, ó, fecho tudo, quem está trabalhando aqui é a memória RAM, tá bom? Agora, se eu jogo alguma foto, algum arquivo aqui, ó, hoje eu coloquei esses arquivos aqui no meu computador. Ele foi para onde? Memória RAM ou HD? Ele foi para HD, tá, gente? Esses arquivos aqui, eles foram armazenados no HD. Agora, se eu abrir esses arquivos aqui, quem vai estar executando esse arquivo aqui para mim vai ser a memória RAM. A memória RAM vai ajudar com que esse arquivo permaneça aberto, tá bom? Estão conseguindo entender aí a diferença? É um pouquinho complicado, mas vocês vão pegando o jeito. Aí depois que eu fecho, ele ficou só no HD. Estão conseguindo aí? Sim, entendi.
Samuel, Mike, Vitor. Entendi, sim. Entendi também. Tá bom, o Vitor tá quietinho. Entendeu, ele entendeu. Então vamos lá. Cris? Oi, entendeu, Estela? Desculpa. Então, mais ou menos. É que assim, qual o tempo de tolerância, não seria bem essa pergunta, de duração da memória RAM? Quando o computador é desligado. Se você desligar o computador, a memória ela é resetada, ela volta a estaca zero. Ah, tá. Enquanto eu estiver com ele ligado, ela permanece. Tá, desliguei, aí ela zera. Isso mesmo, tá bom? Ligada. Nada. Desculpa, Estela, me perdoe. Então a gente tem aqui o HD Relaxa. externo. A gente tem aqui o HD externo, tá bom? Que é essa pecinha aqui. Eu vou mostrar aqui melhor em uma outra foto. Eu peguei fotos horríveis aqui, peraí. Ó, o HD externo é essa pecinha aqui, gente, que vocês podem conectar no computador, normalmente, tá? Vocês não precisam abrir o computador pra conectar não, tá? Só colocar numa entrada USB, porque a entrada dele é USB. E aí vocês vão ter mais memória pra poder vocês utilizarem o computador, tá? Ó, deixa eu ver aqui se... Ó, achei. Perfeito essa foto. Ó, esse daqui é o HD e ele está sendo conectado aqui no notebook, tá? Deixa eu ver se eu acho uma outra. Aqui, ó. Melhor. Ó, tá bom? Então esse daqui é o HD. O HD, se o notebook ou o computador estiver muito cheio, vocês podem usar o HD como uma fuga aí, tá bom? Se o computador não estiver aguentando aí, vocês podem colocar, por causa da memória, né, estar cheia, então vocês podem utilizar o HD. Aí vocês podem instalar os programas aqui no HD, e aí se vocês quiserem utilizar o programa, vocês colocam o HD externo, no notebook ou no computador, usa o programa, não quer mais usar o programa, fecha e tira o HD externo de novo, tá? Ó, então ele não é tão caro assim, é só 200 aí, ó. Tem um aqui que ele é mais baratinho, ó, tá? Tem até o mais caro aqui. Professora, Oi. esse HD, por ele não ter disco, ele armazena a informação mais rápido? Os programas, essas coisas? O disco é o que faz demorar, né, pra gravar as informações. Você me fez uma boa pergunta. Eu vou pesquisar, saber sobre isso e eu te respondo, pode ser? Porque eu não sei te informar isso. Mas... Tá, fazendo uma associação aqui, o HD, ele é como se fosse o pendrive, tá? Se a gente consegue enviar as informações com rapidez para armazenar aqui no pendrive, a gente consegue enviar também pro HD. É o mesmo esquema. É isso? Pode falar? Sim, pode. É isso mesmo. Ele funciona como se fosse também um cartão de memória. Isso. Entendeu? Isso mesmo. É com mesma... ele é rápido também, tá? Acho que essa era a sua pergunta, é isso? Ele é mais para armazenamento. Isso. Como eu tava falando, o meu notebook, ele fica muito pesado no meu notebook. Quer dizer, o meu notebook fica pesado no meu notebook, enfim. Como que é? O HD. É o sono, HD, gente. O o HD. O Photoshop, no meu notebook, ele é muito pesado, como eu falei pra vocês. Então eu posso fazer o quê? Eu posso instalar o Photoshop aqui no HD externo. E aí quando eu quiser utilizar o Photoshop no meu computador, no meu notebook, eu posso conectar o HD no meu notebook e aí eu utilizo o Photoshop. Se eu não quiser mais utilizar, eu fecho o Photoshop e tiro o HD externo. Aí eu continuo utilizando o meu computador normal, tá bom? Então ele aí, gente, ele é um auxiliar aí de memória, tá bom? É uma maneira de não sobrecarregar, seria isso, né? Isso mesmo. Tá bom? Conseguiram entender melhor? Tá começando a clarear. Tá indo. Professora, Oi. eu entendi, mas a minha pergunta foi mais ou menos assim.
Por exemplo, eu tenho um programa que está armazenado no HD do computador e um no HD externo. Se eu abrir um e abrir o outro, qual vai abrir mais rápido, por exemplo? Acho que nem vai abrir. Como assim? Não sei. Será que abre? Ah, já não O sei te programa dizer. no HD externo? Porque é o mesmo programa. Não sendo o mesmo programa, tipo, Ah, programas. sei. Qual programa? No HD externo os programas vão abrir mais rápido do que no HD no computador? Se o seu HD estiver sobrecarregado, ele vai demorar para abrir. O seu HD é o disco rígido do computador, ele vai demorar para abrir. Agora, se ele não estiver tão cheio assim, ele vai abrir normalmente, assim como ele abriria no HD externo. Ok. Tá bom? É meio que indiferente. É, isso mesmo. Então aqui a gente tem a memória virtual. Então aqui, gente, ele é um escape aqui, tá? Ele é um auxiliar de memória, tá bom? Ele é um escape. Porque assim, se a memória RAM, ela não tá conseguindo segurar, não tá conseguindo suportar os programas em aberto, se o computador tá travando muito, significa que a memória RAM, ela tá sobrecarregada. Então, o que acontece? A memória RAM, ela é uma emergência. Quer dizer, a memória virtual é uma emergência, tá? Então, se a memória RAM, ela não tá conseguindo abrir os programas direito, porque ela tá muito sobrecarregada, coitada. Então, ela vai pedir ajuda para a memória virtual, e a memória virtual, ela não vai carregar os programas com tanta rapidez, mas ela vai ajudar a memória RAM a trabalhar. Ela vai conseguir ajudar a memória RAM a abrir os programas, vai conseguir rodar, tá bom? Ok. Tá bom, então vamos lá. A gente tem a memória ROM. A memória ROM, gente, é apenas de leitura. Ou seja, ela não vai gravar dados, tá? Eu tenho um exemplo aqui do BIOS. Eu vou abrir aqui. Vou mostrar a foto porque eu acho que fica melhor. Ó. Certo. Então eu tenho esse chip aqui do BIOS. Eu falei pra vocês que o BIOS, gente, é a configuração das peças, né? Quer dizer, é uma configuração básica que a gente consegue mexer nas peças do computador e consegue mexer um pouquinho no sistema, tá? Esse BIOS, ele é um chip, tá? O BIOS é um programa que ele fica armazenado dentro desse chip aqui, tá bom? E esse chip, gente, a memória dele é memória ROM. Por quê? Só grava uma vez, tá? Eu coloquei o BIOS, eu coloquei o programa BIOS aqui dentro desse chip, eu não consigo mais tirar, tá? Então, isso é a memória ROM. A memória ROM, ela é apenas de leitura, ou seja, só vai ler o que já está dentro. Se eu colocar o BIOS, o programa instalado aqui dentro, eu não consigo mais tirar e ele só vai executar o programa, ele só vai abrir o BIOS, tá? Eu não consigo mais tirar. Ou seja, é memória apenas de leitura. Conseguiu entender aí, gente? Mas, Cris, Oi. esse não consigo mais tirar significa o quê? Não consegue desinstalar o programa. A partir do momento que você instalou ele no computador, ele fica para sempre? Seria isso? No chip. Ah, tá. Naquele chip. Não consegue mais tirar, tá bom? Instalou, ele só vai executar, ele só vai abrir o programa, tá bom? Por isso que se chama memória apenas de leitura. Ele só vai ler o programa, tá bom? Tá. Então a gente tem o pendrive, né? Bem tranquilo aqui. Todo mundo conhece o pendrive. A gente consegue colocar músicas, programas, fotos, vídeos. A gente tem esse cabo aqui que eu mostrei pra vocês. Ele se chama o cabo SATA, esse cabo vermelhinho. Eu vou mostrar aqui rapidinho de novo. Se estiver a sala aberta, tá assim.
acho melhor mostrando do que falando, ou então por imagem. Certo. Então aqui, ó. Esse cabo aqui vermelho, gente, ele se chama SATA. Ó, esse daqui é o meu disco. Para os alunos que entraram depois, o meu disco rígido, o meu HD, ele é aberto, ele é um disco, tá? Esse daqui ele tá aberto, quer dizer, ele foi aberto. Mas a aparência dele é assim, ó, ele tá fechado aqui, tá? Então aqui, para eu conectar essa peça na minha placa-mãe, é através desse cabo aqui vermelho, ó, que se chama SATA. Ó. Não sei se vocês conseguem ver ele escrito ali, ó, SATA. Mas esse cabinho aqui, ele é conectado na placa-mãe e ele serve para conectar o HD, tá bom? Ele permite, gente, uma transferência rápida dos dados, tá bom? Esse cabo, ele é moderno, tá? Conseguiram entender aqui? Sim. Ok. Positivo. Então vamos lá, que eu tô saindo de uma sala indo pra outra. Esse daqui é o eSATA, gente, não foquem nele, tá? Ele é menos comum, tá bom? A diferença entre os dois é pouca, tá? É mais utilizado o SATA. A gente tem essa unidade de leitura ótica aqui. Então a gente tem aqui o CD e o DVD, né? Então a gente tem aqui o DVD e o CD gravável. Vou colocar aqui ROM. Como eu expliquei para vocês, o ROM, gente, é uma memória apenas de leitura. Ele não permite gravar mais de uma vez. E a gente tem aqui o regravável, que seria o DVD e o CD regravável. Vou tentar explicar de uma forma que vocês consigam entender melhor. Se vocês comprarem um CD gravável, ó, esse daqui, ó, CD gravável, e vocês colocarem 2 músicas nesse CD gravável, aí vamos supor que vocês enjoaram da música, vocês não querem mais aquelas músicas. E aí vocês querem apagar aquelas músicas que vocês colocaram no CD e colocar outras, né? Só que vocês não conseguem fazer isso. Por quê? Porque é CD gravável, ou seja, grava apenas uma vez. Já o CD regravável, vocês conseguem apagar as músicas que vocês colocaram no DVD ou no CD e colocar outras no lugar, tá? Como o próprio nome diz, é regravável. É mais de uma vez, tá? Conseguiram entender aí a diferença? Sim. Ótimo. Então aqui a gente acabou o segundo capítulo. Agora a gente vai pro último. Estamos acabando, tá? Alguma dúvida, gente, do outro? O último que você diz, o último capítulo que você diz, seria o quê? O terceiro? O módulo 3? Isso, módulo... Não, o capítulo 3. É que eu coloquei errado, o módulo 3. Módulo é o livro. Eu coloquei errado aqui, tá bom? Mas aqui a gente vai ver sobre os gabinetes e fontes de alimentação. Aqui eu vou tentar não confundir vocês com fonte de alimentação, tá? Então eu vou exemplificar bastante aqui. Então, gabinete, gente, essa peça aqui. Não chamem esse gabinete, gente, de CPU, por favor. CPU é o processador. Ele é o cérebro do computador, tá? Como eu tinha falado pra vocês. Não chama de CPU. Então, a gente vai chamar o gabinete de torre. A gente vai chamar o gabinete de torre, de carcaça, tá? Então, o gabinete, gente, ele vai ajudar a cuidar das peças, tá? Imagine se não tivesse o gabinete e as peças ficassem em aberto numa mesa. Poderia cair sujeira, água, poderia cair no chão. Então o gabinete ele vai servir para proteger essas peças, tá? E ele também vai ajudar na refrigeração. Ele não vai deixar com que essas peças tenham superaquecimento, tá
tá bom? Até aí tá ok? Ótimo. Ok. Perfeito, então vamos lá. Estamos terminando. Então aqui a fonte de alimentação. Vou ser bem simples aqui. A nossa tomada, gente, é 110 ou 220, né? O computador, ele não precisa dessa quantidade para funcionar. Ele precisa de pouquinho, de 5 a 12 volts. Então, esse é o trabalho dessa peça aqui, da fonte de alimentação. A fonte de alimentação, ela vai transformar a energia primária, que é a energia da tomada, 110 ou 220, em energia em voltagens menores de 5 a 12 volts. Essas voltagens de 5 a 12 volts, elas são adequadas para o computador, tá bom? Então, ela vai transformar 110 e 220 em 5 a 12 volts, que é o suficiente para o computador funcionar, tá? E como o próprio nome diz, a alimentação. Ou seja, a fonte de alimentação, ela vai alimentar as peças do computador, tá bom? Além de transformar a energia primária em uma voltagem para o computador ligar, ele também vai alimentar as peças do computador, tá? Ok? Ok. Vou seguir adiante. Essa fonte AT, gente, ela não é vista mais no mercado. AT, ela é antiga, tá? Antigamente, ela tinha 2 conectores aqui. As pessoas se confundiam porque elas tinham que saber que os fios pretos, eles tinham que ficar virados um para o outro e tinham que estar no centro. As pessoas não sabiam, invertiam esses cabos e dava ruim, tá? Então, eles acabaram modificando. Então, hoje em dia, a gente não tem mais esse AT, tá? Que são com 2 conectores. A gente tem ATX, que hoje é moderna, tá? O que a gente utiliza hoje. Que, ó, ao invés de ser esses 2, é só um, com 24. Tá? Então, isso daqui facilitou, tá bom? E também aqui, ó, cada pino, isso daqui é pino, ele tem um formato diferente, para poder evitar da pessoa conectar errado, tá bom? Então, esse daqui as pessoas estragavam muito, né? Cometiam muitas falhas. Esse daqui, ele não é difícil de falhar com ele, tá? Só prestar atenção e conseguir conectar. Dúvida? Algumas, mas no decorrer do tempo elas vão aumentando. Não fala isso. Então, ó, a fonte de alimentação, ela vai alimentar as peças do computador para elas funcionarem. Vai transformar a energia da tomada em uma energia adequada para o computador ligar, tá? Então, essa daqui é a fonte de alimentação. A fonte de alimentação AT, ela é antiga. Hoje em dia, a gente usa ATX, tá? Que contém esse conector aqui de 24 pinos. Vocês precisam saber aqui, só grava. ATX é o que a gente usa hoje em dia, que é o tipo de fonte de alimentação. E por último, a gente tem o cooler. O cooler é esse ventiladorzinho aqui, que não vai deixar as peças do computador esquentarem muito, tá bom? Ele vai ficar ali, o trabalho dele é como se fosse do ventilador, tá? Ele vai esfriar as peças. Acabou, gente. Alguma dúvida? Não. Não? Expliquei de uma forma... tentei o máximo possível explicar de uma forma fácil. Conseguiram? Se vocês forem fazer exercício e tiverem dúvida, me chama, tá bom? Eu enviei esse material pra vocês lá no grupo, tá?